E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Nesse encontro, os presidentes sul-americanos conversaram sobre soluções econômicas entre os países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Entre os assuntos discutidos, a economia foi o principal assunto, com foco nas exportações de empresas brasileiras para o país vizinho. Em declaração após o encontro, que teve participação de integrantes do alto escalão da área econômica dos dois países, Lula afirmou que vai fazer de tudo para ajudar o país vizinho e comentou a dívida da Argentina com o FMI. Vamos continuar conversando com o BRICS para saber como é que eles podem ajudar. Vamos seguir charlando com eles para ver como podemos ajudar. Eu pretendo conversar através do meu ministro da Fazenda, com o FMI, para tirar a faca do pescoço da Argentina. O FMI sabe como é que a Argentina se endividou, sabe para quem emprestou dinheiro, portanto não pode ficar pressionando um país que só quer crescer. O presidente reforçou também que o apoio à Argentina é uma forma de proteger os interesses do Brasil, já que existem empresas brasileiras que exportam para o país vizinho. Nós precisamos ajudar os empresários brasileiros que exportam para a Argentina e financiar as exportações brasileiras, como a China faz para os produtos chineses. Em busca de uma saída para conseguir garantias bancárias para empréstimos a esses empresários, Lula afirmou que durante sua viagem à China conversou com Dilma Rousseff. Atualmente, a ex-presidenta brasileira preside o NBD, o Banco de Fomento dos BRICS, em Xangai. Lula afirmou que o presidente da China disse que precisa rever o regulamento do país. Dizendo que o Xi Jinping mandou o ministro das Relações Exteriores da China, aí a Xangai conversar com ela. Que fuera a Xangai a charlar com a presidenta Dilma. E chegaram à conclusão de que para poder ajudar é preciso mudar um artigo. Se deve cambiar um artículo. Lula disse que essa mudança vai ser assunto da próxima reunião dos governadores dos bancos do BRICS, no dia 29 deste mês, e pediu que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compareça na qualidade de governador do Brasil. Alberto Fernandes agradeceu os esforços feitos pelo governo brasileiro. Eu também comemoro a explícita posição que o governo do Brasil ha tomado respeito a posição explícita que o governo do Brasil tomou a respeito da Argentina e do Fundo Monetário Internacional. Com isso, acho que tivemos um encontro muito bom. Estamos colocando em andamento soluções. Que o compromisso que o presidente Lula acaba de explicitar, que o compromisso que o presidente Lula acaba de dizer para vocês, para nós é muito importante. Agora temos que encontrar os pontos de acordo e fazer os deveres de casa que temos que fazer. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o nosso analista em política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, uma ótima noite ao senhor. Vamos começar esse bate-papo falando sobre política regional. Afinal de contas, sempre abordamos muita questão na Europa, guerra na Ucrânia, mas hoje um assunto bem próximo. Como é que o senhor avalia essa atuação, nessa atual, na verdade, relação entre o Brasil e a Argentina no âmbito político e também econômico? Professor, uma boa noite. Boa noite, Elias. Brasil e Argentina são parceiros históricos, resolveram as suas desavenças e inimizades ainda nos regimes militares, portanto, em ordem anterior, e estão há 50 anos estreitando a relação. No âmbito mundial, ambos defendem uma revisão das principais instituições internacionais, são países que defendem o chamado não alinhamento automático, mas de fato têm enfrentado dificuldades políticas, no caso do
do Brasil, uma mudança ideológica na gestão anterior e, no caso da Argentina, 5 mudanças sucessivas de alinhamento ideológico que deixaram o projeto do país em atraso. Mas os dois estão aí muito bem comprometidos no projeto do Mercosul, em negociações para a implementação de uma área de livre comércio com a União Europeia e também outros tantos parceiros comerciais. Estão investindo pesado num corredor bioceânico que ligará o Porto de Santos a 2 portos do Chile, passando pelo Paraguai e pela Argentina, facilitando bastante a exportação tanto do centro-oeste brasileiro como de todo o norte da Argentina para a Ásia e, com isso, elevando as oportunidades de desenvolvimento desses 2 países. Para o Brasil, especificamente, a Argentina é o 3º maior parceiro comercial, tanto em importação quanto exportação, com um detalhe significativo. Apesar da crise econômica, o PIB per capita, a população argentina é relativamente rica se comparada com a população brasileira, tendo, em média, $3.000 a mais por ano do que os brasileiros. E é por isso que justifica a importação de muitos produtos industrializados do Brasil. Então, como o presidente brasileiro dizia, é uma oportunidade muito grande que a gente está deixando de explorar por esse mercado argentino poder ser ocupado por produtos feitos no Brasil e não de outros países do mundo. Pois é, professor, até mesmo pegando esse gancho da sua fala, quais são esses principais desafios enfrentados nessa relação bilateral entre Brasil e Argentina? Há alguma questão além desse alinhamento político? E agora, se parece bastante a forma como os 2 governos entendem o Estado, entendem a economia. Quais são aí os pontos também que divergem, mas também que apresentam semelhanças entre os 2 países? Claro, do ponto de vista da competição internacional, a Argentina pode ser vista como rival, apesar de ser um parceiro muito próximo ao Brasil, produz as mesmas coisas que a gente. Dentro do Mercosul, eles estão em negociação, um tanto quanto difícil, para criar uma tarifa externa comum. O principal entrave não é a Argentina, mas ainda assim, produtores brasileiros pressionam o Congresso aqui, produtores argentinos pressionam o Congresso argentino para não entrar dentro dessa amarra, que é uma das grandes pautas do Mercosul, daí o nome, um mercado comum para ter um comércio com o resto do mundo igual. Então a gente vende soja, eles vendem soja, a gente tem produção de veículos dentro do Brasil por empresas mundiais que também estão na Argentina, que poderiam estar complementando a produção de um de outro, mas vez por outra rivalizam. Fora isso, os 2 países têm aí dificuldades mesmo das relações comerciais por causa da crise global. E como tal, cada país responde de uma maneira diferente. Como eu comentei, a Argentina, com mudanças de governos sucessivos, não manteve uma política estável e o Brasil também, apesar de ter tido uma mudança, pelo menos conseguiu manter uma política que tem resultado em melhores resultados do que, que tem gerado melhores resultados do que a Argentina. Portanto, qualquer tensão que exista momentânea pode ser resolvida porque existem maiores interesses de um apoiar o outro e em vez de rivalizarem. E, professor, qual que é a sua opinião sobre a perspectiva de uma integração maior entre o Brasil e a Argentina, sabendo que a Argentina encontra-se agora numa situação econômica bastante complicada? Claro, essa integração ela vai ser vista do curto prazo. O que emergencialmente precisa ser feito é, de alguma forma, recuperar esse importante parceiro do Brasil, em especial importador de produtos essenciais, dessa tentativa do governo atual de reindustrializar o país, também permitir que eles continuem exportando fertilizantes que são tão essenciais para o Brasil, para não ficar tão dependente das importações da Rússia, mas também, em especial, ficar aguardando quais serão os potenciais candidatos na próxima eleição presidencial da Argentina, já que o atual presidente e a vice-presidente não devem concorrer. Então, projetos de médio e longo prazo têm que ser deixados em pausa, afinal não faz sentido negociar nada agora que precisa ser renegociado com a futura gestão. Pois é, professor, para a gente concluir esse assunto, como é que essa relação entre o Brasil e a Argentina pode ser afetada com a não reeleição de Alberto Fernandes e também com a Cristina Kirchner ficando fora do páreo aí, surpreendendo a todos, não é verdade, esses 2 anúncios?
Do ponto de vista dessas emergências de curto prazo, os dois países estão olhando a perspectiva global. O Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou a taxa de juros, o que deve dificultar a presença de capital de investimento, ou mesmo oferta de linhas de crédito nos diferentes países do mundo, que podem correr para os Estados Unidos. Em contrapartida, ontem, a ministra da Economia dos Estados Unidos chamou a atenção que, se nada for feito pelo Congresso americano para elevar o teto do endividamento, o país pode, pela primeira vez em muito tempo, dar um calote na dívida pública. E aí o mundo entraria em grande crise, né? Não sabemos exatamente como reagir e, dentre outras coisas, é por isso que a gente tem ouvido falar bastante nas últimas semanas de uma alternativa ao comércio internacional que não seja o dólar. Então, essa emergência agora não interfere no futuro próximo governo, até porque estão construindo essas medidas alternativas diante o cenário global. Claro que o projeto de integração de longo prazo pode mudar bastante, em especial porque a principal linha alternativa ao governo atual da Argentina defende, inclusive, que o país abandone o compromisso do Mercosul e passe a negociar sozinho com outros parceiros mundo afora. Mas é preciso aguardar quem serão os candidatos e como as pesquisas de opinião vão mostrar a potencialidade de ganho ou não desses candidatos. Excelente, professor.